Pois bem, meus alunos, chega de enrolação, vamos analisar, vamos agora ver como que na prática nós vamos calcular a elasticidade da demanda para um determinado ponto. Para isso, o que nos diz a teoria? Qual que é a fórmula utilizada para calcular a elasticidade da demanda? A elasticidade da demanda nada mais é do que a variação na quantidade, variação percentual na quantidade, dividida pela variação percentual no preço. Aqui no nosso Word. O que nós temos? Veja então o que nós temos aqui. A elasticidade preço da demanda é a variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual no preço. Isso, em outras palavras, imaginemos a seguinte situação. O preço do bem X variou em 2%, e isso resultou em uma variação. Então aqui a nossa variação no preço é igual a 2%. Isso resultou em uma variação na quantidade de 4%. Então, dada essa variação na quantidade de 4%, nós podemos nos perguntar qual que vai ser a elasticidade neste ponto. Para isso, nós vamos ter que utilizar a nossa fórmula. Então, vejam. Reescrevendo a nossa fórmula, o que nós vamos observar? Bom, vamos pegar a nossa fórmula e copiar ela novamente. Qual que é a variação percentual da quantidade? 4%. De quantos que é a variação percentual no preço? 2%. Logo, qual que vai ser a nossa elasticidade neste ponto? 4% dividido por 2%, a elasticidade será igual a 2. Assim, o que nós observamos? Neste ponto, para este exemplo específico, a curva de demanda, ela é elástica ou ela é inelástica? O que nós observamos aqui? 2 é maior do que 1. Logo, a nossa curva de demanda ela é elástica. Como que o valor encontrado é superior a 1, então nós temos uma curva de demanda elástica. Este é o modo mais simples de calcular a elasticidade. Claro, nem sempre nós vamos ter as variações percentuais. Pode ser que nós tenhamos os preços. Para isso, nós temos que considerar a versão um pouquinho mais hard da nossa equação que define como é calculada a elasticidade. Para isso, o que nós temos que considerar? A variação na quantidade nada mais é do que ΔQ dividido pela quantidade. Já a variação no preço é dada pela variação por ΔP dividido pelo preço. Claro, variação percentual. Vejam aqui, em ambos os casos, nós estamos dividindo pela quantidade pelo preço, justamente para conseguir obter a variação percentual. Assim, dividindo, voltando aqui ao nosso conceito de elasticidade, variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual do preço, pegando as nossas duas equações aqui e reescrevendo, o que nós observamos? A elasticidade preço da demanda é igual a ΔQ dividido por Q, tudo isso dividido por ΔP dividido por P.
Retrabalhando a nossa equação, nós chegamos nessa equação linda aqui. Após fazer todos os tratamentos necessários, nós chegamos à conclusão que que a elasticidade da demanda, ela é dada por ΔQ dividido por ΔP, tudo isso multiplicado por preço dividido pela quantidade. Tá difícil de entender? Vamos considerar um exemplo então. Aqui, olhando para o nosso gráfico, o que nós observamos? O preço inicial deste bem era de 4, sendo que este preço ele se reduz para 2. Essa redução no preço resulta em um aumento na quantidade demandada de 1 para 2 unidades. Pergunto, qual que é a elasticidade da demanda, preço da demanda neste ponto específico, para essa situação específica? Bom, primeiro nós precisamos calcular a variação percentual da quantidade. Conforme nós vimos, a variação percentual da quantidade é ΔQ, ou seja, a variação na quantidade. No nosso caso, a variação na quantidade é a quantidade final menos a quantidade inicial, ou seja, 2 menos 1. Tudo dividido pela quantidade inicial, no nosso caso, 1. Assim, a variação percentual na quantidade será 2 menos 1 dividido por 1, que dá 2. Não, isso dá 1. Já a variação percentual no preço vai ser o preço final menos o preço inicial dividido pelo preço inicial. Em outras palavras, vai ser 2 menos 4 dividido por 2, cujo resultado será menos 2. Assim, pegando novamente a definição de elasticidade, o que nós observamos? A elasticidade de preço da demanda é a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. A variação percentual da quantidade, nós já vimos que ela é igual a 1. Ou seja, o que nós fizemos? Nós substituímos na equação por 1. Já a variação percentual no preço, nós já vimos que é igual a 2. Substituindo na equação, o que nós temos? Que a elasticidade preço da demanda é igual a 1 dividido por menos 2. Esse sinal negativo ele pode passar para frente, de tal forma que a elasticidade preço da demanda é igual a menos 0,5, que em módulo é igual a 0,5. Assim, o que nós observamos? Neste exemplo específico, a demanda ela é elástica ou ela é inelástica? Observem o quê? Que o valor encontrado, 0,5, ele é menor do que 1. Logo, nós temos uma curva de demanda inelástica neste ponto específico. A aula os cálculos referentes à elasticidade seriam esses. Eu abro a aula para discussão, para retirada, solução das eventuais dúvidas que apareçam.